Olá, caríssimos amigos do nosso Instagram do Latim Cristão. Nós vamos retomar os nossos momentos também um pouco das nossas aulas em latim. Depois vocês podem também rever os vídeos anteriores. A gente vai então agora dar uma continuidade, né, também aquilo que a gente já tinha visto até então. Bem, nós vimos até então a primeira declinação da língua latina, fazendo a recapitulação, como vocês podem depois ver, né, anteriormente. No latim nós temos 5 declinações. O que são declinações? São as palavras, porque no nosso português, para que nós possamos entender o texto, né, um texto ele vem colocado em uma ordem, não é? Sujeito, verbo, depois o complemento. Mas em latim, às vezes não se segue muito essa ordem como nós temos no português, né? Mas como é que nós vamos, então, entender um texto? Como é que se entende o texto em latim? Então, através das declinações. As declinações, cada declinação é que demonstra a declinação com seus casos, e são 6 casos já em latim. Então, as declinações com os casos é que determinam, o que nos ajudam para que a gente possa fazer, então, a tradução e ver, ou seja, aquilo que seria a nossa ordem, né, do português, no latim serão as declinações e os casos. Então, nós vimos que a primeira declinação, ela é na sua maioria composta por nomes femininos, já termina em A, e na sua maioria é composta por nomes femininos e alguns masculinos de profissão. A segunda, nós vimos que ela é composta por, na sua maioria, substantivos masculinos e neutros, e alguns que são femininos, sobretudo nomes de árvore. E a segunda declinação, então ela é, como disse, masculinos e neutros. Então ela é terminada. A terminação dela que nós vamos encontrar, né, no dicionário será em US, em ER ou IR e depois em Então aqui masculino, também aqui masculino, e essa o M vai ser para os substantivos neutros. Depois qualquer outra dúvida que vocês forem tendo, coloquem também ali nos comentários para que possa ser melhor tirada depois, né? Então vamos agora seguir aqui os nossos casos na segunda declinação. Então, como disse, as declinações em latim, elas são compostas por 6 casos: nominativo, que significa, de modo geral, sujeito, vocativo, como no nosso português, vocativo, acusativo, de modo geral, objeto direto, genitivo, né, de modo geral, um adjuntor adnominal, né? Dativo, de modo geral, objeto indireto. Digo de modo geral porque depois, mais para frente, vocês vão ver que também esses casos eles assumem também outras funções, né? E ablativo, de modo geral, que a gente chama de adjunto circunstancial, né? Então vamos lá. Dominus, os nomes terminados em US da segunda declinação. Como nós fazemos? Dominus, singular, dominus, plural, domini. Vocativo, o vocativo terminado em US será em E, domino, domine. E aqui no plural será igual ao nominativo. Então, dominus, singular, domini, plural, vocativo, dominativo, vocativo, domine, singular, domini, plural. Acusativo, dominos, plural, melhor, acusativo singular, dominum, plural, dominos. Genitivo singular, domini, plural, dominorum. Dativo. O dativo e ablativo, eles vão terminar, né, também da mesma maneira, terminados em O. Domino, singular, e plural, também da mesma maneira, dominis.
Então, como ficaria a tradução? Senhor, senhores, ó senhores, o Senhor, os senhores, do Senhor, dos senhores, ao Senhor, aos senhores, pelo Senhor, com o Senhor, pelos senhores, com os senhores. Bem, então, aqui vamos já a um exemplo, né, de uma palavra utilizando, né, o Dominus, né, na segunda declinação. Então, vejamos aqui uma palavra. Colocarei aqui uma palavra neutra, templum domini. Essa palavra aqui depois nós vamos ver aqui quando formos para os nomes neutros. Então, templum domini, o templo do Senhor. Quando nós vamos para o dicionário, e vamos encontrar a palavra de fato assim. Como é que eu vou identificar? Eu vou para o dicionário e vou encontrar essa palavra assim, Dominus in. Então, o que significa isso? No dicionário está significando que aqui nós temos o nominativo e aqui nós temos o genitivo. É assim que nós vamos encontrar a palavra. Então, é muito importante, né, também, o modo de a gente identificar uma palavra vai ser sempre pelo nominativo e pelo genitivo. Então, o genitivo nos diz a qual declinação aquela palavra pertence. Então, esse caso aqui é muito importante, né, para a gente identificar a declinação. Então, por exemplo, a primeira declinação, nós temos, né, por exemplo, rosa, é bem clássico, rosae. É assim que nós vamos encontrar no dicionário. Então, isso significa que esse nome aqui é da primeira declinação, porque nós vamos encontrar outras palavras que são terminadas em A, né, mas que não são da primeira declinação, como nós vamos ver agora nessa segunda declinação. Então, por hora, nós ficamos aqui com essa primeira parte, e depois, no próximo vídeo, nós veremos o segundo nome, puer. Um abraço a todos e coloque as dúvidas também abaixo, né, que tiverem. E vão aí aprofundando também agora, conhecendo a língua latina e aprofundando, né, também os seus conhecimentos nesta língua. Deus abençoe.